Tá todo mundo vendo a tela? Todo Sim. mundo vendo? Beleza, então, vamos começar, tá? Então, o que é que a gente vai falar hoje para vocês, tá, pessoal? Hoje talvez seja uma das aulas mais importantes, por quê? Porque tem uma parte, né, de conexão muito grande entre o que eu vou falar hoje, de anatomia do nervo trigêmeo, certo? E a parte de anestesia. Por que é que você está dizendo isso, professor? Porque tudo que eu vou falar hoje, né, vocês vão utilizar em todos os semestres da faculdade, tá? Todo semestre, porque toda vez que tu for anestesiar qualquer dente inferior, qualquer dente superior, está relacionado com a anestesia do trigêmeo, tá? Então, o que é esse trigêmeo? Né? Esse trigêmeo vai ser um nervo, tá? Que tem origem, né, na superfície central da ponte, formado por uma raiz sensitiva e uma motora. Então, sempre tem que saber que o nervo trigêmeo, tá? Como eu falei, ele é formado por uma raiz sensitiva e uma motora, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a foto, que é essa fotinho aqui, ó, tá? Deixa eu passar aqui, pronto. O nervo trigêmeo, ele vai passar por esse gânglio, tá? E ele vai emitir, tá? Só um minutinho, tô falando aqui no bate-papo, tá? Certo? Ele vai emitir, tá para entrar, né? Ramos, né? Para toda a região mandibular, toda a região maxilar e toda a região oftálmica, glândula lacrimal, então toda a região da face. Então a gente vai falar disso. Então tem uma parte sensitiva muito forte, tá? E tem uma parte motora. Quando vocês forem lembrar de músculos da mastigação, quem é que vai inervar o músculo masseter? Quem é que vai inervar o músculo pterygoideu medial, pterygoideu lateral? Então, esse nervo trigêmeo, ele, né, como a gente fala, de importância clínica para a gente muito grande, eu vou voltar aqui, né? Porque ele tem essa característica de ter uma parte motora importante e uma característica de ter essa parte sensitiva que é de muita importância para a gente, né? Então, esse nervo trigêmeo, ele vai se originar da onde, né? Lá das fibras, né? Elas vão se originar das células do gânglio de Gasser, tá? E a raiz motora, né? Provém lá de onde? Do núcleo motor do nervo trigêmeo, tá? Então, isso vai levar a uma importância clínica para anestesia, tá? Quando eu vou mostrar para vocês aí várias técnicas anestésicas hoje, técnica da anestesia do nervo alveolar inferior, tá? É uma aula um pouquinho longa, certo? Mas a gente vai ter essa importância para esse tipo de tratamento, paciente independente do que seja, tá? Então, né, por exemplo, quando a gente vê esse gânglio, que eu vou mostrar aqui na câmera para vocês, ó, eu vou ter ele nessa dimensão, ó, indo para a região oftálmica, indo para a região maxilar e indo para a região mandibular. Quando eu falo de região mandibular, bem aqui, ó, o nervo trigêmeo, ele vem para essa região e ele tem inervação para onde, principalmente? Aqui eu tenho, por exemplo, o meu nervo, eu vou mostrar isso aqui depois para vocês, o lingual. Aqui eu vou ter o meu nervo entrando na mandíbula, ó, vindo para essa região, saindo bem aqui no forame pelo meu nervo mentual, tá? E inervando todos os dentes maxilares, tá? Daí a gente está pedindo para entrar, e a Maria Clara também, tá? Então, eu vou ter essa característica do nervo trigêmeo, ou seja, toda inervação sensitiva da face, que é a parte mais importante da aula hoje, tá? Então, ele vai ter o quê? Na parte sensitiva, certo? Eu vou ter a face, né, que é a maior parte do couro cabeludo, toda a região dentada. Então, por exemplo, se eu pegar numa prova, se tu quiser fazer anestesia de um dente inferior, o ramo que tu está anestesiando é um ramo do nervo trigêmeo, tá? Então, se eu quero fazer anestesia de qualquer região de cavidade oral, na bochecha, quero fazer uma bichectomia no paciente, eu vou anestesiar o nervo bucal, que é um ramo do trigêmeo. Se eu quero, por exemplo, anestesiar parte da cavidade orbitária, quando eu vou fazer uma fratura de osso zigomático, eu vou fazer o quê? Anestesia do nervo trigêmeo, tá? E como a gente já falou anteriormente, eu vou ter essa parte, que são os músculos da mastigação, certo? Que são aqueles que a gente já explicou, né? Masseter, isso aí já foi falado, acho que, se eu não me engano, não sei se foi eu que dei essa aula para vocês, tá? Que foi explicado dos músculos da mastigação, temporal, masseter, pterygoideu medial e lateral,
que são músculos que são inervados pelo nervo trigêmeo, tá? Na sua parte motora. Deixa eu minimizar isso aqui, galera. Certo? Então, ó, eu vou ter um componente que é sensitivo maior, ele vai inervar, só para vocês entenderem, parte do couro cabeludo, aqui em roxinho, que eu estou mostrando, ó. Certo? Que é a minha parte oftálmica. Eu vou ter essa parte de inervação que está aqui em verde, tá? Que vai ser o quê? Nervo maxilar, tá? E eu vou ter essa parte mais inferior aqui toda, que é o nervo que mandibular. Então, por exemplo, paciente que às vezes acontece aqui lá no JF, tá? Levou, por exemplo, um trauma muito grande e teve uma fratura do forame redondo. Ele vai ter lesão de quem? Do nervo maxilar. Então, o paciente pode ter um comprometimento e ficar relatando que tem uma parestesia, tá? Aonde, pessoal? Em toda essa região da face, tá? Então, eu posso ter uma parestesia nessa região, certo? Deixa eu minimizar isso aqui, que eu vou tentar jogar isso aqui para cima, tá? Vou usar aqui a borracha para apagar isso. Certo? Estou falando muito rápido não, tá tranquilo, né? Se estiver falando rápido, vocês falam, tá? Então, eu vou ter sempre essa característica de um ramo oftálmico, um ramo maxilar que vai englobar todos os dentes da maxila, parte sensitiva, e vou ter um ramo mandibular, tá? Então, nessa porção, o mandibular, ele tem um trajeto descendente, tá? É como característica bem específica. Esse ramo mandibular, né? Ele vai inervar várias estruturas, tá? Então, uma coisa que vocês têm que lembrar. Quando eu tenho a parte motora, tá? Eu vou ter, ó, temporal, masseter, pterigoideu lateral medial, vai inervar o músculo miloióideo e o ventre anterior do digástrico. Isso aqui cai em prova, pessoal, tá? O ventre anterior, como nervo motor, ele vai inervar o ventre anterior do digástrico. O ventre posterior do digástrico é inervado pelo nervo facial, certo? Então, cuidado para não confundir. Tá? Então, a gente vai ter aqui essa fotinha bem bacana de livro, né? Porque ela é simulada. Depois eu posso abrir o programa do Complete Anatomy para vocês, tá? Então, nessa estrutura, eu vou ter isso aqui. Peraí, estão falando aqui no bate-papo. Ventre anterior e ventre posterior do digástrico, Samantha, tá? Se porventura a internet cortar aí, vocês me falam, tá bom? Certo? Então, a gente vai explicar cada um desses nervos e qual é a responsabilidade de cada um deles, tá? Então, quando eu falo de raiz sensitiva, eu vou falar do oftálmico, vou falar do maxilar e vou falar do mandibular. Professor, quais são os mais importantes? Esses dois. Os três são, mas eu tenho uma importância clínica maior no nervo maxilar e nervo mandibular, certo? Aquela inervação que nós já falamos, eu vou ter sempre essa relação aqui, ó. Parte do couro cabeludo no nervo oftálmico até a região de pálpebra superior, um pouquinho de dorso nasal. Isso que é característica do oftálmico. Professor, e o nervo maxilar? A parte anterior da minha têmpora, tá? E região de maçã do rosto, tá? Lábio superior e asa do nariz. Algumas vezes, existem pacientes que apresentam, aqui a gente tem um nervinho, que é saindo do forame infraorbitário, que é o nervo infraorbitário. Alguns pacientes apresentam, às vezes, fraturas do osso zigomático. E essa fratura acaba machucando esse nervo. Professor, me mostra aí onde é que está esse nervo numa visão de perfil. Tá aqui, ó. Esse nervo infraorbitário, ele aqui, deixa eu mostrar uma foto que seja melhor para vocês. Pronto, está aqui, ó. Né? Ele vai sair, ó, nessa região aqui da órbita. Espera aí, que estão falando aqui no bate-papo. Oi, Gabriel. Pode dizer. O nervo mandibular, eu vou falar especificamente de cada um, tá? Ó, só lembrando, o nervo oftálmico, tá? Ele vai inervar a região de couro cabeludo e dorso nasal, tá? E parte da região da órbita. O nervo maxilar,
ele vai inervar a parte anterior da têmpora, região temporal, tá? E toda a região de maçã do rosto. O nervo mandibular é que vai inervar a região da bochecha mais inferior, tá? Região do mento e região de lábio inferior. É um trajeto descendente, tá? Então, é o nervo oftálmico lá em cima, depois é o nervo maxilar e depois o nervo mandibular, tá? Mas eu vou mostrar isso aí para vocês. Certo? Então, olha aqui, ó, nessa visãozinha e amarela aí, tem algum microfone que tá ligado, tá? Ó, o Gustavo tá me perguntando, qual é a situação que eu devo anestesiar o nervo infraorbitário? Vou dar um exemplo para ti, Gustavo. Paciente, tu quer fazer nele, tá? Uma redução de fratura de zigoma com local. Professor, e faz com anestesia local? Antigamente se fazia, hoje não faz mais, tá? Então, antigamente era um tipo de técnica muito utilizada. Por quê? Porque esse nervinho, ele sai daqui, ó, e ele vai inervar o quê? Ele emite uns ramos, o nervo infraorbitário, pálpebra inferior, ele emite uns ramos. Peraí, estão pedindo para entrar aqui. A pálpebra inferior, e ele emite uns ramos inervando o lábio inferior, tá? Então, é a característica bem básica desse nervo infraorbitário, certo? Cara, porque hoje em dia, antigamente, tu imagina que não tinha muita, assim, né? Os cirurgiões eram meio grosseiros, né? Então fazia muito procedimento com anestesia local, entendeu? O paciente às vezes ficava sentindo um certo desconforto, mas o profissional fazia. Hoje em dia, como a gente tem mais acesso ao serviço de saúde, consegue fazer esse procedimento com anestesia geral ou pelo menos o paciente com sedação, entendeu, Gabriel? Então não precisa tentar expor, né? Expor o paciente a esse tipo de procedimento. Mas na época que eu fiz residência, o Gabriel fez residência, que o Breno fez, a gente fazia com anestesia local, né? Porque a gente terminou residência em 2008, né? Já faz um certo tempo, tá? Beleza? Vou continuar aqui, tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês... Professor, diminui, freia, vai devagar, certo? Que a gente vai conversando aqui. Tá? Então, como aquela fotinha que eu já mostrei, né? Então, aqui a gente está vendo ó, o oftálmico, no meu primeiro ramo do trigêmeo, o nervo, né, maxilar, e o nervo maxilar inferior, que isso aqui era chamado antigamente, mas hoje em dia é chamado só de nervo mandibular, certo? Mesma coisa, outra fotinha para vocês entenderem, tá? Existe também, pessoal, uma parte sensitiva, né, que eu não gosto nem de entrar muito nisso aqui, que são os nervos cervicais, né, que são responsáveis também por uma inervação aonde? Em região occipital, em região cervical, né? E alguns ramos são derivados do nervo trigêmeo, tá? Então eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, peraí, estão pedindo aqui, porque isso aqui não cai na prova, tá? Então vocês vão acabar confundindo. Vamos focar mais no... Eu boto só para vocês entenderem que existem algumas ramificações, né? Algumas saídas nervosas que podem proporcionar essa alteração sensitiva nessa região aí, tá? Tá? Então, sempre vocês vão caracterizar o quê? Né? O nervo V1 é o que a gente chama, né? Nervo oftálmico. O nervo V2, maxilar. E o V3 vai ser o meu nervo mandibular. Toda vez que eu falar em V1, é oftálmico. V2, maxilar. E V3, mandibular. Certo? Nervo mandibular. Quais são os ramos do nervo mandibular? Tá? Eu vou ter, são esses 5 nervos, são 5 ramificações, tá? Nervo bucal. Alguns deles já mais ou menos dizem qual é o local que eles vão anestesiar, tá? Rafael, nervo bucal. Região interna da bochecha. Tá? Então, quando a gente começa a pensar, professor, mas desde o dente superior até o dente inferior? Sim. Ele vai anestesiar desde ali da região da bochecha mais para superior, próximo à saída do ducto de esteno, tá? Até ali a região do ápice do molar inferior. Isso em região vestibular de gengiva. Toda a região da bochecha, por dentro, tá? Nervo aurículo temporal é o segundo nervo. Ah, professor, aurículo é a orelha, né? Região temporal. Ele tem uma parte sensitiva nessa região. Beleza. Nervo lingual, a língua. Nervo alveolar inferior, os dentes inferiores. E nervo miloióide, a região de assoalho de boca. Aí eu vou mostrar um por um para vocês, para ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Quando a gente fala de
Tranquilo aí? Alguém falar alguma coisa? Tá tranquilo, galera? Tá rápido não, né? Vamos falando de um em um, certo? Beleza aí? Sacar todo mundo? Vamos lá. Aqui, vamos só prestar atenção. Aqui são os meus dentes mandibulares. Terceiro, segundo e primeiro molar, tá? Peraí, estão perguntando aqui. Beleza. Vamos lá. O que é que acontece quando eu tenho uma ramificação aqui em cima do nervo trigêmeo, tá? Bem aqui ele vai emitir um ramozinho, ó, que vai entrar no meu forame mandibular, certo? Esse nervo vai vir aqui. Qual é o nome desse nervo que está entrando nessa região? Nervo alveolar inferior. Professor, que nervo é esse aqui que está correndo do lado da mandíbula? Nervo lingual. Aí vai começar a primeira coisa. Por que é que quando a gente vai no dentista e o cara pega um anestésico, uma agulhazinha, ó, e coloca o anestésico bem aqui, aquela anestesia lá atrás, por que é que eu fico com o meu lábio, presta atenção na minha pergunta, por que é que eu fico com o meu lábio do lado anestesiado, todo dormente, e metade da minha língua? Se eu anestesiei o lado direito, vai ficar anestesiado o nervo alveolar inferior e o lingual. Por quê? Porque quando eu botei anestésico, eu depositei o líquido aqui, ó. Certo? Aí, como o Gabriel falou, eu vou anestesiar também o nervo lingual, tá? Então, qual é a principal característica que a gente pergunta do paciente? Cara, tudo bom? Passou a anestesia, já está com 2 minutos. O que é que está sentindo o paciente? Doutor, estou com o lábio dormente. Aí a língua está começando a ficar também. Então, é um sinal que o teu anestésico teve efeito, tá? Isso é muito comum quando vocês vão nas primeiras clínicas querer anestesiar, e aí a gente, até não chega a ser engraçado, né? Mas a gente fala, ó, dá um tubete aí que eu quero dar uma olhada. Aí vocês vão, dão um tubete, e aí o paciente, doutor, tá com anestesia, mas tá bem pouquinho. Não tá aquela sensação de pesado, não. Tá? Então, muitas vezes, que ainda sente... na verdade, Gabriel, tem gente que sente dor, mas só vai sentir dor se a técnica anestésica não for bem realizada. Tá? Se a técnica anestésica for bem realizada, não tem por que sentir dor. A não ser que seja um paciente com uma hipersensibilidade muito grande, mas isso não é para acontecer. Tá? Então, ó, o nervo alveolar inferior... Peraí que eu tô falando aqui. Tá? O nervo alveolar inferior, como eu falei, ó, ele vem aqui, ó, ele entra no canal e aí ele começa a emitir ramos. Opa, vou emitir um para o terceiro molar. Opa, para o segundo molar. Opa, para o primeiro molar. Aí ele começa, ó, emite ramo para o segundo pré, emite um ramo para o primeiro pré. Quando chega bem aqui no forame, ele sai. Como é o nome desse nervo? Nervo mentual. O nervo mentual sai do forame e vai inervar 3 estruturas. 1, 2, 3. Qual é a primeira estrutura que esse nervo, quando sai do forame, inerva? O lábio inferior. Qual é a segunda estrutura que ele inerva? A mucosa, a pele do mento. Tá? Então, primeira, lábio inferior. Segunda coisa que o nervo mentual inerva, pele do mento. E a terceira coisa, ele vai anestesiar a gengiva ao redor desses dentes. Me perguntaram aqui que professor, quando está inflamado, muito boa tua pergunta, tá? Quando está inflamado, vai demorar mais anestesia? Na verdade, não é mais difícil anestesiar. O efeito anestésico é menor. Por quê? O anestésico é uma base anestésica. Então, ele tem um pH alto. Certo? Vocês vão aprender isso aí, acho que na clínica 1. Mas eu vou explicar rapidinho para vocês. Quando tu coloca anestésico, tá, dentro de um local que está infectado, aquele local que está infectado tem pus. Se aquele local que está infectado tem pus, ou está inflamado, né, tu tem uma alta concentração de íons H+, porque o meio é ácido. E quando tu coloca uma base, que é o anestésico, em um meio ácido, ele não vai ter o efeito desejado. Tá? Existe uma reação de base tampão
aqui. Mas eu não vou explicar para vocês não, porque não é o foco da aula, senão eu ia perder um bom tempo, tá? Mas só para vocês entenderem que esse é o motivo pelo qual, quando eu coloco uma base anestésica em um meio inflamado ou infectado, a atividade anestésica ela vai ser menor, certo? Beleza, Jamile? Se tiver dúvida aí, pode perguntar, tá bom? Vamos lá, né? Então, ó, o que a gente viu? O nervo alveolar inferior, né? Ele vai emitir os ramos para os molares, tá? E bem aqui ele emite os 3 ramos, como eu já falei, certo? E aqui ele continua, ó, dentro da mandíbula, para inervar que dentes? Os incisivos. Então, aqui é nervo alveolar inferior, sai do forame com o nervo mentual e ele continua dentro da mandíbula com o nome de nervo incisivo. Tá? Beleza? De novo, né? Só para vocês entenderem, ficar mais claro, tá? Olha essa ramificação que eu vou ter nessa região do trigêmeo, tá? O ramo aqui, ó, nervo, né, ó, alveolar inferior, tá? Esse daqui é um raminho que sai antes, que é o chamado nervo bucal, tá? E nós temos algumas outras ramificações que eu vou falar mais à frente. Aí o que é que eu vou falar? Bloqueio do nervo alveolar inferior. Como é que eu faço a anestesia desse nervo, né? Quais são as principais indicações que a gente tem? Intervenção odontológica, ou seja, se eu fizer qualquer tipo de anestesia e eu quiser fazer qualquer procedimento entre molar e incisivo, certo? Molar primeiro, segundo, dente incluso, terceiro molar, pré-molar, anestesiar incisivo lateral, inferior, canino, qualquer dente, tá? Eu vou fazer essa intervenção com anestesia do nervo alveolar inferior, tá? Essas intervenções são aonde? No bordo lateral, tá? Né? Vai ter anestesia no bordo lateral da língua, tá? Se eu quiser fazer a intervenção ou procedimento na gengiva, né? Ou na mucosa do lado bloqueado, ou na região mais porção mais inferior da bochecha. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez. O que é que o nervo alveolar inferior inerva? Vou gravar para vocês decorarem isso aqui, tá? Toda vez que eu anestesiar o nervo alveolar inferior, eu posso fazer qualquer procedimento cirúrgico em qualquer dente mandibular, certo? Posso fazer na metade lateral da língua, porque se eu anestesiar o alveolar inferior, automaticamente, pela proximidade, eu anestesiei o nervo lingual. Certo? Então, sempre ponham isso aí na cabeça de vocês. Então, quais são as contraindicações? Lesões e infecções no local da punção. O que é local da punção, Rafael? É o local que eu estou infiltrando minha agulha. Então, toda vez que a gente perguntar qual é o local de punção do nervo alveolar inferior, aí vocês vão dizer qual é o local de punção, que é lá na região retromolar, né? Certo? Então, sempre tenham cuidado quando a gente for falar desse tipo de local de punção. É o local que eu coloco a minha agulha, tá? Então, peraí, tem gente perguntando aqui no bate-papo. Então, se o paciente tiver abscesso, é contraindicado. Vou dar um exemplo bem prático para ti, tá? Vou mostrar essa foto aqui. O paciente tem uma infecção no segundo molar, todo cariado aqui, ó. Aí ele tá com infecção no ápice do dente. Onde é que eu vou anestesiar? No ápice do dente? Ou eu vou anestesiar lá atrás no alveolar inferior? Eu tenho que anestesiar lá atrás. Por quê? Para eu não colocar anestésico no local de infecção. Vou voltar a frase para vocês entenderem. Contraindicação de fazer o bloqueio, se eu tiver infecção no local da punção. Raramente eu tenho uma infecção no local da punção. Eu tenho, às vezes, infecção no local do dente, né? Então, raramente eu vou fazer esse tipo de punção no dente especificamente. Por quê? Porque a anestesia do nervo alveolar inferior é lá atrás, distante, normalmente distante do local que eu estou trabalhando, certo? Então, por exemplo, ó, se a gente for... Espera que eu vou fechar a porta aqui que o meu menino está gritando, galera. Certo?
Ó, então, peraí, deixa eu pegar aqui a borracha e mostrar para vocês. Ó. Olha a sequência que a gente tem dos nervos, tá? Presta atenção. Eu vou ter o quê? Nervo trigêmeo. Saída dele. O nódulo, que é essa elevação aqui, ó, esse aumento de volume, é chamado gânglio de Gasser. É de onde saem os 3 ramos: oftálmico, maxilar, mandibular, tá? Aí bem aqui, tá? Eu vou ter o quê? Meu maxilar inferior, que era chamado antigamente, não é mais, é nervo mandibular, tá? Aqui ele já emite um primeiro ramo que vai descer, ó, que é chamado de nervo bucal, que vai inervar quem? A bochecha, tá? Aqui no 5 eu vou ter o meu ramo maxilar, tá? O 6 oftálmico, que não tem interesse para a gente para mostrar no mandibular, tá? Eu vou mostrar aqui o 8, o 9 e o 10, que eu já falei. O 8 entra na mandíbula, o 9 vai correr lateralmente a mandíbula e ó, vai emitir vários ramos que vai para a mandíbula, vai para a língua, certo? E bem aqui, ó, sai do forame mentual o nervo quê? Mentual, que eu já falei anteriormente. Então, sempre lembrando, saiu do nervo mandibular, eu vou ter o quê? Ramificação em nervo bucal, nervo alveolar inferior e nervo lingual, tá? O nervo alveolar inferior continua por dentro da mandíbula, no canal mandibular, e vai emitir o nervo mentual, beleza? Outra fotinha para vocês identificarem, ó, aqui eu tenho ramificação, ó, do meu nervo bucal, certo? Tá? Meu menino passando aqui. Nervo bucal, tá? Aqui eu tenho o alveolar inferior e o nervo lingual. O nervo lingual, esse nervinho a gente tem que ter cuidado, pessoal, tá? Por quê? Às vezes, quando a gente vai remover o terceiro molar inferior, esse dente, né, vai remover o nervo. Esse dente, muitas vezes, que é o terceiro molar inferior, ele está numa posição muito lingualizada. Por que é que ele fica lingualizado, Rafael? Porque ele está numa posição na qual é o lado oposto da linha oblíqua externa, né? Então eu tenho muito osso na vestibular, porque é a linha oblíqua externa, aqui, ó. E vocês lembram de topografia do alveolar? Aqui quase eu não tenho osso. Porque a minha tábua óssea lingual é muito, 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 muito mais fina do que a tábua óssea vestibular. Então, se eu tirar esse dente aqui, ó, vou tirar esse dente, e eu não tiver cuidado com a minha gengiva lingual, eu posso ter um problema, tá? Rafael, que problema? Eu posso machucar esse nervo lingual aqui. Posso romper esse nervo assim, ó. Machucar o nervo. E o que é que pode acontecer, alguém sabe? Parestesia. Aí eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Na verdade, Pedro, não, é parestesia mesmo. O paciente ficar te ligar depois de uns 3, 4 dias e dizer assim, doutor, o que é que está acontecendo? Que minha língua, desde a cirurgia, não voltou, não ficou dormente, ainda está dormente. Aí é um problema. Vou contar para vocês uma historinha bem rápida, tá? Uma vez eu fui fazer uma cirurgia no paciente, então, talvez foi o caso que eu acho que eu mais fiquei com receio. E era conhecida, né? Sempre é com um paciente conhecido. E aí eu fazendo a cirurgia, eu olhei para o dentinho dela, o terceiro molar inferior, tinha uns 4 sisos para eu fazer. Aí eu fui fazer os 4 sisos. Aquela cirurgia que você faz em 20 minutinhos. Aí eu fiz um, fiz outro. Quando foi no caso de parestesia, qual procedência ou qual tratamento diz? Só terminar aqui, Gabriel. Aí eu fazendo a cirurgia, terminei a cirurgia rapidinho. Aí a paciente me liga 18 dias depois. Doutor Rafael, tudo bom? É porque eu não pude ir para tirar os pontos. Mas é porque eu tô achando estranho porque minha língua ainda está dormente. Aí, peguei o nervo. Por quê? Porque às vezes ele está muito próximo e você não tem como saber a proximidade. Normalmente, é o que eu vou te explicar agora. Esse procedimento, né, o tratamento para parestesia, basta fazer um tratamento com laser terapia e uma suplementação com complexo de vitamina B. Normalmente, volta toda a parestesia, desde que você não tenha rompido o nervo. Se você rompeu, graças a Deus a minha paciente voltou depois de um mês, né? Mas se você tiver rompido o nervo, você vai ter problema, certo? Beleza?
Vamos lá, continuar, tá? Então aqui, outra fotinha, né, para vocês identificarem aqui, ó, em amarelo, meu nervo bucal, tá? Aqui, se eu perguntasse, né, que nervo é esse? Alguém sabe? Em amarelinho aqui, esse aqui, ó. Presta atenção, ó. Isso aqui, ó, ramificação é o bucal. Isso aqui, ó, que tá vindo grossinho aqui por cima é o lingual. Por baixo, quando tá entrando no forame, é o alveolar inferior. Aí o alveolar inferior, ele emite esse raminho aqui, ó, bem pequenininho, ó. Que vai aqui por baixo, todo mundo, e vai lá pro assoalho de boca. Vê se alguém colocou aqui. Ó, o Pedro colocou aqui, ó. E, vou até apagar aqui para vocês entenderem. Peraí. São uma quantidade grande de nervos, né? Vamos lá. Ó, então, ó, lembrando, ó, bucal. O que entra no canal é o alveolar inferior. Mas antes de entrar no canal, ele emite um pequeno raminho aqui, ó. Que vai para o assoalho de boca. Esse amarelo aqui é o nervo miloioide, Paulo. Tá? É um nervo que vai para o assoalho da boca. Eu não tenho o meu músculo miloioide, ele vai lá para a região miloioide, tá? E esse aqui, ó, eu vou ter em amarelinho e branquinho aqui, que tá aqui, é o nervo submandibular, certo? Ou nervo submandibular, desculpa. É o nervo lingual, tá? Nervo lingual aí em amarelo, tá? Para vocês verem, ó, certo? E aí é mais ou menos a relação. Aí eu vou fazer a primeira pergunta. Aí eu vou querer que vocês me respondam no bate-papo, tá? Rafael, beleza. Tu me falou que tem na visão superior o nervo está entrando aqui. Vocês concordam comigo que essa espessura de tábua vestibular até aqui é toda essa tábua vestibular aqui, ó. Ele é muito mais grosso, mais espesso que o osso lingual. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concorda? Concorda, né? Então, a tábua vestibular é muito mais espessa. Presta atenção no que eu vou falar. Ó. Esse é o motivo pelo qual nós anestesiamos lá atrás. Toda vez que eu for realizar procedimento, ou procedimento endodôntico, fazer um tratamento de canal, ou for tirar um dente, terceiro molar inferior, segundo molar inferior, primeiro molar inferior, qual é a técnica que eu devo anestesiar? Ah, beleza, eu vou reiniciar, tá? Então, de novo, se eu vou tirar esse dente ou fazer canal, tirar esse dente ou fazer canal, tirar esse ou fazer canal, o que é que eu vou anestesiar? Lá atrás, bem no tronco, fazer o nervo alveolar inferior. Por quê? Não, aí é o nome da técnica, é anestesia do nervo alveolar inferior, certo? Essa é a técnica anestésica. Professor, e se eu quiser fazer, tá? Se eu quiser tirar esse dente, ou se eu quiser tirar esse dente, ou qualquer um desses dentes aqui, eu preciso anestesiar o nervo alveolar inferior? Não precisa. Por quê? Porque o osso vestibular é bem fininho. Esse osso aqui, ó, ao redor, é bem fininho. Então, onde é que eu preciso anestesiar? No ápice do dente. Por quê? Quando eu fizer anestesia, o que é que vai acontecer? O anestésico vai passar pela gengiva, pela tábua óssea e vai anestesiar o nervo que está localizado no ápice do dente, tá? Então, para eu fazer anestesia de molar inferior, é a anestesia do nervo lingual. Para fazer anestesia de pré-molar para frente, eu preciso fazer anestesia infiltrativa, ou seja, no ápice do dente em si, certo? A reunião vai encerrar aqui, eu vou mandar de novo para o e-mail de vocês, tá bom?